texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em Lucas capítulo 19, que diz assim: E tendo entrado Jesus em Jericó, havia ali um varão chamado Zaqueu. E este era um dos chefes dos publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão e também por causa da sua pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma árvore brava para ver quem era que estava passando por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu gostoso. E vendo todos, murmuraram, dizendo que ele entrou na casa de um hóspede, de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje também veio salvação a essa casa, porque esse também é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Meu lindo, eu quero dizer para você que é uma das histórias, é uma das parábolas da Bíblia que eu mais amo. Porque nós vemos nessa parábola Jesus contando acerca de um homem que era odiado pela sua nação, pelo seu povo. Porque Zaqueu ele era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que extorquia o povo por causa dos impostos, trabalhava para o Império Romano. Só que certo dia ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. E Zaqueu tomou uma atitude que me chama a atenção. Zaqueu sabia que se aproximasse, ele podia ser maltratado pela multidão que acompanhava Jesus. Ele sabia que seria difícil chegar até Jesus por causa do seu tamanho. E ele toma uma decisão que talvez ninguém havia pensado. Ele procura uma árvore alta, próxima à estrada. E quando ele avista um sicômoro, que era uma árvore com galhos longos, que ficava próximo à estrada, Zaqueu sobe ali e espera para ver quem era Jesus. Sabe o que é interessante? É que quando nós vemos algumas outras parábolas da Bíblia, Jesus contando, nós vemos pessoas convidando Jesus para ir até a sua casa. Algumas chegam até Jesus e falam assim: Senhor, a minha filha precisa de cura, a minha sogra precisa de cura, o meu filho precisa de cura. Ou seja, muitas pessoas vão até Jesus esperando algo de Jesus, esperando uma cura, esperando uma libertação, esperando um milagre de Jesus. E são essas pessoas que chamam Jesus para ir até a sua casa. Agora, no caso de Zaqueu, é extraordinário. Porque o texto não fala que Zaqueu queria nada de Jesus. O texto não fala que Zaqueu estava com o filho doente. O texto não fala que Zaqueu estava com a esposa doente ou ele estava doente. Não, não, não. Zaqueu queria apenas ver Jesus. Eu imagino Zaqueu olhando para as pessoas dizendo assim: eu quero ver quem é esse homem. Eu quero saber quem é ele. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que existe uma diferença muito grande entre pessoas que querem conhecer Jesus por aquilo que ele pode ofertar e de pessoas que querem conhecer Jesus por aquilo que é. Pessoas que querem conhecer Jesus por aquilo que ele pode ofertar, por aquilo que ele pode fazer, vive uma vida em que apenas conhece Jesus na perspectiva de alguém que cura, que opera milagre. Só que aqui está um grande perigo, porque quando Jesus não operar o milagre, ou quando Jesus não responder com sim, ou quando ainda não for o tempo daquela pessoa receber a cura, ela vai abandonar Jesus, ela vai abandonar a igreja. Agora, em contrapartida, quem conhece Jesus na perspectiva de como ele é, tem consciência de que a bênção, o milagre, as portas abertas, a cura, será consequência da misericórdia dele sobre nós.
Quem conhece Jesus por aquilo que ele é, não se abala por nada, não abandona a fé, não desiste da corrida que nos foi proposta, que é a corrida da fé. Zaqueu queria apenas ver Jesus. Ele sobe numa árvore e quando Jesus passava por ali, Jesus para. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ao tocar na orla de Jesus, Jesus parou, porque a fé daquela mulher chamou a atenção, agora Jesus para também. Só que agora Jesus toma uma atitude diferente, que Jesus pega e olha para cima. E aquele homem que estava escondido para não incomodar o mestre, porque ele queria apenas ver Jesus, agora sua identidade é revelada para a multidão. Porque Jesus não o trata como pecador, Jesus não o trata como cobrador de impostos, nem como fariseu, não, não, não. Jesus diz e o chama pelo nome: Zaqueu, desce. Ei, em nome de Jesus, você que está me assistindo, Jesus sabe exatamente quem é você. Ele sabe o teu nome, ele conhece a tua história. O diabo, ele faz questão de apontar os teus defeitos, os teus pecados, as tuas falhas. Só que Jesus chama eu e você pelo nome. Porque ele sabe quem nós somos. Jesus olha para aquele homem que era odiado pela multidão, para aquele homem que era pecador, para aquele homem que era um fariseu. E Jesus o chama pelo nome: Zaqueu, desce. E ao contrário das outras histórias da Bíblia, aqui é Jesus quem se convida para entrar na casa de Zaqueu. Em outras histórias, as pessoas chamavam Jesus para ir à sua casa. Aqui Jesus fala assim: Zaqueu, me convém hoje pousar em tua casa. Porque quando nós conhecemos Jesus como ele é, Jesus entra na nossa casa, no nosso coração e faz morada e morada permanente. Viu? Só que quando nós procuramos Jesus apenas por aquilo que ele pode nos dar, nós não estamos com o coração aberto para o conhecer como ele é. E apenas por aquilo que ele pode nos ofertar. E o encontro de Jesus com Zaqueu foi tão extraordinário. E é assim que acontece com o ser humano quando Jesus nos encontra e nos transforma. Há uma mudança visível. Esse homem que extorquia o povo, que cobrava impostos, quando ele salta daquela árvore, ele fala: Jesus, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu estava declarando para Jesus e para a multidão: eu quero ser uma nova pessoa a partir de agora. Eu quero ser uma nova criatura. Porque eu o conheci como ele é Jesus. Esse homem perdoa o pecador, ele ama o pecador. E Jesus, quando olha para o coração de Zaqueu, porque é assim que Jesus faz, ele nos conhece quem nós somos. Na nossa intimidade, ele fala: hoje houve salvação nessa casa. Porque esse também é o filho de Abraão. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Jesus não está preocupado com aquilo que você fez até agora. Se hoje for o dia aceitável para você de pedir perdão e reconhecer que precisa de Jesus, ele está disposto a perdoar teus pecados como fez com Zaqueu. E a partir de hoje você será uma nova criatura, uma nova pessoa. E eu quero declarar em nome de Jesus que você viverá um novo tempo para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu lindo. Você que está me assistindo, pede perdão hoje. Se arrepende hoje. Diga para Jesus o quanto você quer mudar, o quanto você deseja a presença dele na tua vida. E fica tranquilo que o restante ele vai fazer na tua vida. A mudança, a transformação, a cura, a libertação que você precisa é a especialidade dele. Viu? Leandro, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho vícios. Como eu faço? Pede perdão. E quando você pedir perdão de forma sincera, o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. E teus pecados estão perdoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu lindo. Ei, Zaqueu, desce depressa. Conheça Jesus como ele é. E certamente você terá uma transformação visível na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.